Fala pessoal, muito bem-vindos ao Next Show Me Talks número, alguém sabe? Número 17. Tá chegando rápido, né? Tá passando esses números todo mês, um episódio novo para vocês sobre vídeo, tecnologia, inovação, e hoje a gente vai falar sobre storytelling. É um assunto que provavelmente você já deve ter ouvido por aí, de orelhada, alguém comentou sobre esse tema, mas hoje a gente vai falar da essência do verdadeiro storytelling. E para isso, estou aqui hoje com o Rodrigo Portaro, sócio da The Plot Company, meu amigo, para discutir esse assunto com vocês. Obrigado pelo convite, Dani. Valeu, cara. Valeu. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento. Show. Toda vez que a gente se encontra e que a gente discute, eu fico mais encantado pelo tema. É um negócio que eu venho estudando bastante. Legal. E conta pra turma, como é que... Primeiro, quem é você? Quem é o Rodrigo Portaro? E como é que você caiu nesse universo de storytelling? Beleza. Bom, para quem não sabe, eu sou sócio da The Plot Company. Para quem não conhece a The Plot, ela nasceu com o Johnny Galvão, que foi sócio e fundador da Soap, uma empresa que faz apresentações, e o Marcos Mion, que a maioria deve conhecer, que é apresentador de TV. Eu, como a maioria das pessoas, aos 17 anos não sabia o que fazer da faculdade, era bom de números e fui estudar ciências atuariais, que é uma ciência que estuda a grossíssimo modo o cálculo de risco para as empresas. E depois fiz contábeis, fui trabalhar com consultoria, mas não estava bem, não estava feliz e comecei a experimentar, abrir minha própria startup, abrir meu próprio negócio. Todos deram errados, mas eu conheci gente muito boa. E uma das pessoas foi o Johnny, que me abriu portas para comunicação. Ele falou, cara, storytelling é o que eu faço e storytelling tem muito a ver com você trazer emoção para o mundo corporativo. E era justamente o que faltava nos empregos que eu tive no passado. Falei, o que esse cara fala faz muito sentido, eu vou experimentar. E tomei a decisão. Larguei minha carreira e fui começar a trabalhar com storytelling e deu muito certo. Então, como é que você, de ciências atuariais, convenceu o Johnny a trabalhar com comunicação? Cara, na verdade foi um desafio. Ele falou pra mim assim, Rodrigão, tem uma vaga aqui de comercial. Você topa? Porque eu acho que você já sabia o que a gente faz, já tinha lido o livro do Johnny, Super Histórias. Ele falou, eu acho que você seria um bom vendedor. Eu falei, nunca vendi uma caneta, mas eu topo o desafio, o que eu preciso fazer? Ele falou, vem aqui, faz uma apresentação para vender a Plot para mim e para mais 2 pessoas. Falei, fazer uma apresentação para o cara que criou uma empresa de fazer apresentações, eu vou passar vergonha, porque eu não sou designer, eu não tenho noção nenhuma. E então, ao invés de fazer uma apresentação, eu peguei um baralho e criei uma história para esse baralho, com a estrutura de atos, a gente vai falar daqui a pouquinho, que está no livro dele. E comecei, esse baralho era de um velhinho que só jogava buraco todos os dias, sempre colocando as cartas em ordem numérica. Só que ele se sentia subutilizado, entediado, etc. E o velhinho morreu. E um mágico que comprou a casa daquele velhinho encontrou o baralho numa gaveta e começou a mostrar para aquele baralho que ele podia fazer muito mais do que colocar as cartas em ordem numérica. E aos poucos ele foi mostrando para aquele baralho que ele podia enganar as pessoas, que ele podia, enfim, fazer ilusionismo, etc. Ele começou a se sentir mais vivo, etc. Eu falei, cara, eu sou o baralho atrás do Excel todos os dias no meu emprego, me sentindo subutilizado, e eu acho que eu achei os mágicos que vão extrair o melhor de mim. Aí ele falou, cara, você tem que vir trabalhar aqui. Aí surgiu o convite. Muito bom, ou seja, você contou uma boa história para um cara que era referência em storytelling, e aí ele te chamou para trabalhar lá. Foi assim que eu convenci ele. Ou seja, acho que o primeiro ponto, né? Quando a gente fala de storytelling, a gente está falando de se conectar com as pessoas, de vender uma ideia, de realmente contar uma história, né? E você, acho que isso serve muito além das aplicações que a gente vê no dia a dia, né? Sim, então, vamos na essência, o que é storytelling? Por você, do seu conceito, né? Legal. É comum você jogar no Google o que é storytelling e ler assim, storytelling é a arte de criar e contar boas histórias. Essa é a tradução. Mas o que significa de fato, na minha opinião, é o seguinte. Desde que a gente nasce e começa a viver a nossa vida, ela é a história que a gente está fazendo acontecer. E é o nosso jeito natural de pensar, é o nosso jeito natural de sonhar, é o jeito que o ser humano se comunica. Então,
Pensa o seguinte, você acorda às 6 da manhã, aí começa, toca o despertador, pi, 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 6 da manhã, pô, se eu não levantar agora, eu não vou na academia, se eu não for na academia eu vou ficar gordinho, se eu ficar gordinho minha esposa vai ficar brava comigo. E uma coisa que acontece, outra passa a acontecer e por causa disso outra passa a acontecer. E essa relação de causa e efeito é o que é a essência de uma história. A história é a relação de causa e efeito. E quando você aprende que você pode usar isso de maneira racional, com técnica, etc., você aprende também que você é capaz de criar conexão com o outro de uma maneira muito poderosa. Então, na essência, storytelling para mim é a capacidade de você entender quem é o outro, olhar o que você tem para ajudar e comunicar isso de maneira super assertiva, falando só aquilo que é o essencial. Então, para mim, isso é storytelling. Você já vai muito além de... A turma, que, quando pensa em storytelling, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é preciso montar uma apresentação, fazer os slides, né? Preciso vender. E aí você pensa, como é que eu conto uma história? Muita gente não pensa nisso, né? Já vai no slide, monta e bota os slides e arruma a ordem e faz. Mas acho que muito além de montar uma apresentação comercial, storytelling ele impacta em vários campos do dia a dia, da vida das pessoas. Total, né? Total. Quando você fala em vender, extrapola isso para um maior número de opções possíveis. Pode ser um produto ou um serviço, mas também pode ser uma ideia. Vamos supor que você é um gestor que está tentando motivar a sua equipe a se engajar com um projeto, que é uma ideia. E você precisa vender essa ideia para essa equipe. Você consegue usar storytelling nessa situação. Pô, você quer criar um processo de engajamento com um cliente que acabou de fechar com você e você quer que ele fique bastante tempo lá dentro da sua casa. Conhecer como costurar eventos e como construir aquela relação de causa e efeito ajuda você a desenhar esses processos. Cara, storytelling está em qualquer situação onde você precisa vender uma ideia. Então, extrapola para qualquer situação. Espetacular. Legal, a gente está falando que funciona, mas é só contar a história? Eu olhando minha trajetória, minha carreira, eu acho que as pessoas que mais me inspiraram e que mais... enfim, me incentivaram e elas falam contando histórias. Você começa a olhar o jeito que elas se comunicam, elas sempre têm personagens, tem altos e baixos, tem pontos lá dentro. Então, tem uma técnica por trás. Tem gente que faz isso de forma mais espontânea, mas eu acredito que tem alguma técnica por trás. Tem. Cara, eu costumo dizer que é uma verdade afirmar que storytellers são bons líderes. Né? Perfeito. Porque ele tem repertório, ele tem experiência, ele já passou por altos e baixos, ele sabe o que é enfrentar um problema, falar a verdade nos momentos mais difíceis e a experiência que ele acumula, principalmente nesses momentos, é o que vira esse repertório que eu comentei e ele consegue passar isso para frente, ensinar quem ainda não passou. E aí por isso que ele acaba sendo super inspirador e tudo mais. Claro, algumas pessoas nascem... Mentira, as pessoas não nascem com a capacidade de contar histórias. É claro que o meio vai influenciando a sua forma de comunicar. Mas ninguém na escola aprendeu isso, ninguém na faculdade aprende isso. Até aprende uma aula, uma matéria, mas não é suficiente. As pessoas que têm isso naturalmente, elas estão provavelmente espelhando outras pessoas que estavam próximas dela. Mas muita gente chega pra mim e fala assim: Rodrigo, mas eu não sou esse cara, eu não sei contar, não é natural. Tá bom, mas dá pra aprender, porque existe técnica. E aí, já dando um próximo passo, a Plot nasceu quando o Johnny, meu sócio, fez um curso com um cara chamado Robert McKee, que é um cara que ajudou a Pixar a escrever Toy Story, e olhou e falou assim: meu, o que esse cara ensina em Hollywood, que são roteiristas a escreverem boas histórias, é o que eu tento fazer dentro da Soap, na nossa empresa de apresentações. Eu quero usar esses princípios que ele ensina lá para qualquer situação. E aí ele criou a Plot, não só para apresentações, para vídeos, séries, eventos, etc. A Plot nasceu conhecendo as técnicas, usando as técnicas para produzir, e aí a gente começou a reparar que as pessoas compravam a ideia, mas na hora de experimentar tinham dificuldade.
Porque uma das principais premissas do storytelling é falar a verdade. Exatamente. E no mundo corporativo existe uma epidemia, uma doença grave chamada negafobia, que é o medo do lado negativo e as suas consequências. Muita gente tem medo de falar a verdade. Vira o durão, quer ser a pessoa forte que exato. Resolve tudo, é o bonzão, né? Eu sou bonzão. Meu produto é incrível, meus clientes todos saem felizes daqui, a gente tem a experiência necessária para fazer acontecer, eu não preciso falar das minhas vulnerabilidades, etc. E aí as coisas não acontecem. Por quê? Porque quando você não enfrenta o lado negativo da vida, não experiencia falar a verdade, etc., quem está do outro lado e sabe que você está negando, que existe um elefante branco na sala e que você não está falando sobre ele, fala, mas ele não está falando daquele elefante branco. Isso não gera confiança, não gera empatia, não gera... Enfim, as coisas até andam para frente, mas não andam para o caminho certo. Você não está fazendo o que precisa ser feito, entende? Sim. A pessoa não se conecta com você, ela acaba vendo e fala, tem alguma coisa por trás, fica com uma pulga atrás da orelha. Exato. Ela não confia. Não confia, Então, as pessoas falam, os treinamentos de storytelling servem para quê? É só para vendas? Não, para criar relacionamentos de confiança no geral. Sim. Só um parênteses aqui, você falou do Robert McKee, né? Sim. Quantos alunos dele ganharam Oscar? Cara, mais de 60 alunos dele já venceram o Oscar. Mais de 100 venceram o Globo de Ouro. Então, alguma coisa ele ensina direito, cara. Ele ensina direito. Esses aprendizados é o que você traz junto com o Johnny para plot do dia a dia. Né? Total. Eu, inclusive, voltei de Hollywood faz 2 semanas. De tempos em tempos, basicamente de ano em ano, eu e o Johnny a gente vai para Hollywood para atualizar, ver o que está acontecendo lá e a gente traz novidades. Esse ano foi muito forte pra gente a questão de criar personagens que sejam complexos. Porque é o personagem que dá bilheteria. Olha o Coringa. O Coringa, né? Mais complexo. A história tem que ser boa? Tem que ser boa, mas isso é obrigação. Agora, a complexidade do personagem, o drama que ele vive, a profundidade, enfim, é o que faz a gente querer ser eventualmente ator. Eu já tive vontade de... Veja de forma gratuita todos os conteúdos da NetShowMe no Flow. Basta se cadastrar em nosso OTT para ter acesso aos nossos vídeos, lives, podcasts e e-books. Aprenda com o nosso time de especialistas a alavancar a sua estratégia de vídeos e conteúdos digitais.